Amém. Abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Hoje foi falado, por incrível que pareça, e acho que ele nem sabia o que eu ia pregar. Abre em cima, dona Vilma. Amém. Hã? Ele nem sabia, realmente ele não sabia que eu ia pregar hoje. E ele falando aqui sobre estar com o coração voltado para as coisas do Senhor, né? Tá filmando aqui? E as coisas que ele falou tem muito a ver com a mensagem que vai ser pregada hoje. Tem muito a ver com a mensagem que vai ser pregada hoje. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? E eu estou sempre, como a gente tem o hábito de estar sempre lendo a Bíblia, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente quer pegar. Mas nós queremos que o Senhor nos direcione para o que Ele quer falar com a igreja. E aí eu estava passando, eu falei, essa passagem é boa, eu vou preparar uma mensagem em cima dela. E eu quero ler a partir do capítulo 10, a partir do versículo 25, tá, igreja? Engraçado que essa é uma parábola. E aí, eu estava pensando, enquanto eu estava tomando banho para vir para a igreja, a parábola do bom samaritano. Vocês já ouviram falar? Já ouviram? Já conhecem essa passagem? Só que as pessoas aí fora, eu fiquei meditando nisso, eu falei, engraçado, né? As pessoas usam fulano é o bom samaritano de uma forma como chacota, né? Elas não têm noção, não é mais ou menos assim, o fulano quer ser o bom samaritano. Elas não têm noção do que eu estou falando. Não sabe nem de onde tira essa expressão, o bom samaritano. Né? E que bom muitas vezes quando a pessoa vira e fala assim, fulano quer ser bom samaritano. Que bom que ele quer ser bom samaritano. Porque hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre essa passagem. Engraçado que quando eu estava lendo, olha só que interessante, gente. Qual que é a coisa mais maravilhosa quando a gente lê uma passagem, aí depois de algum tempo você lê de novo, a palavra é revelada para você de uma outra forma, ou o Senhor te revela coisas diferentes daquela mesma passagem. Eu tinha umas anotações nessa parábola e eu falei, nossa, hoje não é que eu penso de outra forma, mas enriqueceu mais o meu pensamento só pelo fato de ler mais e ler cada vez mais a Bíblia, conhecer mais a história. Porque, por exemplo, eu vou falar aqui, né, através da mensagem, aí as pessoas falam assim, entende que o samaritano era um povo que o povo judeu tinha um repúdio. Mas você sabe que aquele povo samaritano também era um tipo de judeu. Você sabia disso? Então hoje eu leio e eu falo, nossa, hoje eu sei de onde isso aqui saiu. Vamos ler a palavra então? Está no Lucas 10, capítulo 10, a partir do versículo 25. Diz assim o Senhor: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, olha essa palavra, pôr Jesus à prova, e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você vê a lei? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, ele estava querendo pegar Jesus de todo jeito, né? Vocês percebem? Que na passagem eles estão sempre querendo pegar Jesus, só que ele está falando com Jesus, né, gente? Ele era só o Deus. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no
e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Olha esse versículo. Vou ler de novo. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Somente até aí. A passagem vai falar que depois ele vai até a hospedaria e ele fala assim: olha, tá aqui um dinheiro para verificar, e se tiver alguns custos a mais quando eu voltar, lembra dessa palavra, quando eu voltar eu pago o restante. Ele pagou para aquele homem estar, pela hospedaria daquele homem. E aí a gente pode tirar muitas coisas desse texto, muitas coisas maravilhosas, muitos ensinamentos. Os líderes religiosos, eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Eles estavam sempre querendo colocar Jesus à prova, mas Jesus era muito mais esperto, muito mais inteligente. Jesus conhecia, na verdade, o coração de cada um que estava ali, né? E Jesus, mais uma vez, a gente está sempre falando, né? Jesus, mais uma vez, ele faz o quê? Mais uma vez, ele quebra um protocolo. Porque primeiro, olha só, Jesus falou para ele assim: o que diz a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Disseste bem. Ok, ele não podia ter parado ali se convencido, mas ele queria cutucar mais sobre, ele queria saber mais o que Jesus tinha a dizer sobre aquilo. E aí Jesus foi e contou o quê? Aí Jesus falou assim: então peraí, eu vou contar uma parábola, e o Senhor Jesus usou alguém improvável na sua parábola. Por quê? Os samaritanos eram alguém em que os judeus tinham repúdio, né? Eram pessoas que eles não tinham contato, eles tinham uma rincha muito grande. E Jesus falou assim: então eu vou usar uma parábola. E nessa história ele colocou o samaritano como um bom samaritano. Aquele homem tomou na cara, né? Uma palavra bem no meio da cara dele. E Jesus então ele conta a história daquele samaritano como um exemplo de amor. Como quem diz, não importa o ofício, entenda. O bom samaritano teve uma prática de amor. Não importa o ofício, não importa o seu título, o seu cargo, não importa. O que importa? É o seu coração que vai dizer quem é você. As suas atitudes. Tem gente que fala que ama, mas as suas atitudes é quem diz verdadeiramente se ama ou não. Não é? Porque falar até papagaio fala. Mas são as atitudes que provam se existe amor ou não. Não é? A gente vai no discipulado de sábado, aí o papagaio fica gritando lá, falando, e ele fala. E é uma pessoa que só fala, ela é como um papagaio, só tem garganta. Tem um papagaio na casa da irmã, exatamente. Tem um papagaio lá. Eu falei o quê? Não, gente, é um papagaio. Tem um papagaio lá que fala, é um papagaio. Mas os irmãos entenderam. Então eu vou contar para vocês um pouco da história do samaritano, só para vocês poderem entender. Olha, eu até botei aqui, para quem não sabe o motivo da rincha entre os samaritanos e os judeus, o que acontece? Depois do reinado de Salomão, só vou pegar esse pedacinho para você entender, porque Igreja Cristã Graça Eterna é ensinamento, entende? Nunca mais você vai esquecer quando fala do bom samaritano. Quem que é esse povo? De onde eles saíram? Por que os judeus gostavam dele? Então vamos lá. Depois do reinado de Salomão, então o reino de Israel se dividiu. Então o povo de Israel ficou num canto e Samaria era a capital de Israel. Então aquele povo se dividiu. O que aconteceu? Esse povo
continuou, adorando a Deus. Só que esse povo, que hoje, que eram os samaritanos, eles, o que eles fizeram? Eles se misturaram com outros povos, entende? Começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a fazer coisas contra a Deus, quebrando princípios. Então você entendeu? Então, para o povo judeus, eles eram os filhos, os herdeiros de Adão, os verdadeiros herdeiros de Adão, né? E o povo de Samaria, porque eles entendiam que não, porque tinha uma mistura, eles se misturaram com outros povos. Oi? Com os assírios. Com os assírios. É que a gente vai ficar entrando em termos, eu quero só para elas poderem entender. Se misturaram com outros povos. Então o que aconteceu? Por causa disso que eles se tornaram um povo, como é que fala? Mestiço, né? Se tornou um povo mestiço e para os judeus um povo impuro. Vocês entenderam? É essa a história do povo dos samaritanos, da rixa dos samaritanos com o povo judeu. Então eles não tocavam, eles não chegavam perto. Tem até a história da mulher samaritana no poço. Lembra dessa história? Que ela foi lá tirar poço bem no meio-dia, porque ali não ia ver ninguém, né? Que pudesse ali repudiar ela, que pudesse xingar, enfim. Era uma cidade retirada mesmo. É um povo que era, na verdade, tem a mesma linhagem, mas era diferente deles. Então foi daí que surgiu o povo samaritano, para vocês poderem entender. Isso eu aprendi na faculdade. Mas aí lendo também, gente, é muito bom. Então quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, que fantástico, né? Quando eu escrevi essas mensagens, eu não sabia disso. Hoje eu sei de onde surgiu o povo samaritano. Então muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Então vamos lá. Então Jesus, ele foi fantástico, né? Jesus, ele foi fantástico porque ele pegou justamente essa história para exemplificar. Ele pegou um improvável para exemplificar sobre o amor. Olha que coisa. Falando, vocês são doutores da lei. Na cabeça de Jesus, ele estava falando, então peraí, eu não vou usar vocês como exemplo. Vocês são doutores da lei, mas vocês não têm os princípios, né? O amor, vocês não cumprem isso. Então Jesus foi lá e pegou um samaritano para exemplificar como exemplo, né? Para dar um exemplo sobre amor e sobre supostamente o que viria após ele. Por quê? A mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho qualquer é o amor, certo? E que após a sua morte não importava mais quem é judeu, quem era gentil, quem era samaritano. Porque quando Jesus morreu e o véu se rasgou, abriu as portas. Oi? Separação, né? Havia essa separação, mas após a morte de Jesus já estava mostrando que não importava mais. Qualquer um que proclamasse o seu nome, qualquer um que cresce no que viria depois, que era a morte dele, vinda como um sacrifício para salvar a humanidade, a todos os que creem, não importa mais se ele é samaritano, se ele é gentil, se ele é judeu, se ele é asiático, quem é ele, importa que ele creia. Amém? E Jesus foi tão maravilhoso, ele foi tão fantástico, e olha só como que esses homens estavam tão cegos, porque eles estavam tão preocupados em pegar Jesus num tropeço ali, pegar Jesus sabe, eles estavam tão preocupados que eles não estavam prestando atenção na mensagem do amor que Jesus estava trazendo. Aleluia. Então Jesus trouxe essa parábola para ele, e olha que interessante, no versículo 31, parece, quando ele estava falando, né, sobre o samaritano, o que parece? Antes de falar do samaritano que estava se aproximando, no 31, que eu até falei para vocês, presta atenção nesse versículo. O que fala? Vamos lá. Aconteceu, só a parte A do versículo, tá? Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Ponto. Olha que interessante, parece que será apresentada uma mensagem de esperança, não é? Alguém se feriu, tinha alguém que foi assaltado e que estava machucado, caído no meio da rua. Mas, olha só que interessante,
estava descendo um sacerdote. Aparentemente seria uma mensagem de esperança, mas o que fala na parte B? Quando viu, o homem passou pelo outro lado. Essa mensagem de esperança, que aparentemente era o que nós estávamos esperando, mas ela não veio. Porque aquele homem estava tão carregado da religiosidade, ele estava tão carregado de si mesmo, tão carregado da lei, que ele não praticou, ele não operou a prática do amor, que é a essência do Evangelho. É a essência. Como é que você pode dizer que você é um cristão se você não ama o próximo? Como que você pode dizer que você é um cristão? O que importa vir para a igreja se você não tem uma vida que condiz com a palavra que é ensinada na igreja? Não é verdade? Quantas pessoas estão dentro das igrejas hoje vivendo para si mesmo? Não importa, acabou o culto, ela perna para quem tem. Entende? Aí você faz uma movimentação na igreja. Olha só, você faz uma movimentação na igreja, irmãos, nós vamos fazer. Nossa igreja ainda não, que a nossa igreja ainda é pequenininha, mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Mas já vi muito. Nós vamos fazer um mutirão e nós vamos fazer aqui uma preparação de cesta básica para ajudar os carentes e tal. Essas pessoas nunca, você percebeu, nunca tem dinheiro, nunca pode ajudar com macarrão, nunca pode. Porque ela está tão preocupada com o umbigo dela. Olha só que interessante. Vocês sabem a história do Mar Morto e do Rio Jordão. O que acontece? No Mar Morto não tem vida. Olha só, são dois exemplos que nós podemos tirar aqui. O Mar Morto não tem vida e tudo que cai nele não sobrevive. Mas o Rio Jordão não, ele tem vida. Só que onde é que ele deságua? Ele deságua no Mar Morto. Ou seja, ele dá e ele recebe também. Só que o Mar Morto só recebe. Recebe e retém. Não dá vida. Um peixe que cai ali não sobrevive. Então temos esse tipo de gente dentro da igreja. O Mar Morto e o Rio Jordão. Aquele que recebe e que dá. E tem o Mar Morto que só recebe e retém. E nele não há vida. Olha que coisa fantástica que Deus me deu aqui agora. Lembrei disso nem aqui. E enfim. Então, na verdade, se tratava de mais nada do que um homem religioso. A religiosidade dele estava acima de tudo, até mesmo do amor. Nós encontramos aqui alguns personagens, mas nós vamos falar de 3, que são os mais citados, que são os protagonistas dessa parábola, que é o sacerdote, o levita e o samaritano. Vamos pegar então o primeiro exemplo, o sacerdote e o levita. Esses 2 homens representavam a lei, os sacrifícios, entende? Só que a palavra nos ensina que a lei, se você deixa de cumprir uma única lei, um único preceito, ela já não vale de mais nada. E isso, sabe para que serve, irmãos? Porque se a gente for lá, muitas pessoas criam doutrinas em cima da lei. Criam doutrinas no Antigo Testamento. Sabe essas doutrinas de que a gente não pode se depilar, não pode cortar cabelo, não pode... Um monte de coisa, um monte de regrinhas, um monte de coisa que você não pode usar calça, a mulher não pode usar calça, aquela que tem que usar saia. Isso são preceitos da lei. Na verdade, isso é para mostrar que o homem não consegue cumprir. São 613 preceitos. Se quebrar logo nenhum dos outros valem. E era possível não quebrar a lei? Aqui, facilmente eles quebraram um. Olha que coisa interessante. Uma prova de que a lei não salva. Um outro ensinamento nós vamos falar sobre essa questão sobre lei e graça. Não hoje, mas uma prova de que a lei não salva. Eles quebraram o princípio. Olha só, um livro cheio de leis. Vamos abrir lá em Levítico, capítulo 19.
Ó, o capítulo 19, versículo 34. Olha que coisa interessante que ele fala. Eu li isso aqui, gente, eu falei, uau. Ó, um versículo, capítulo 19, 34. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como o natural da terra. Amem-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que ele manda fazer? O que Deus manda fazer? Amar o estrangeiro. Aquele homem amou? O estrangeiro que ele passou pelo meio do caminho, estava lá machucado, estava ali caído. Nenhum deles, os dois pecaram, os dois caíram nesse princípio tão simples de seguir. Amar. Eles não estenderam a mão, eles não demonstraram amor para aquele homem. Não amaram. Então, se eles quebraram uma lei, as outras não valem de mais nada. Não vale de mais nada. E eles estavam ali querendo viver, vivendo pela lei ali, falando com Jesus. Jesus tem que cumprir a lei, Jesus tem que fazer, Jesus tem que fazer acontecer. Mas eles não estavam praticando a essência do Evangelho, que é o amor. Em contrapartida, o samaritano. O samaritano é tão improvável. Sabe o que me faz lembrar? Eu não sei porque, não está aqui, mas me fez lembrar uma história sobre os improváveis. Aquele homem estava no lugar certo, no momento certo. Era uma parábola, mas poderia ter sido uma história que aconteceu. O samaritano era um homem que estava passando no lugar certo e que ele foi um instrumento, uma ferramenta de Deus. Eu lembrei aqui, não sei porquê, da história de Naamã, da menina que morava na casa de Naamã e que ela estava ali passando, limpando a casa, e de repente ela ouviu falar que o chefe dela estava com lepra. Uma menina improvável. Alguém improvável. Você vê que quando Deus ele quer usar, ele usa qualquer um? Seja você improvável ou não. Aquela menina falou assim: olha, se você for lá falar com o meu Senhor, lá na minha terra, provavelmente você vai ser curado. Provavelmente não, eu tenho certeza que você vai ser curado. Então alguém que saiu do meio do nada, improvável. Não sei, me veio na cabeça agora sobre os improváveis. Uma hora nós vamos pregar sobre os improváveis. Oi? Está disponível, né? Exatamente. Ela estava como? Disponível. Improvável e disponível. Alguém que você olha e fala, não dá nada, né? Alguém que você fala assim: quem que é essa pessoa na fila do pão? Ela não canta, ela não prega. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas ela nunca tem tempo, né? Nunca está disponível. Conheço muita gente assim. Pessoas que têm capacidade de fazer, que é jovem, que pode lavar uma, né? Pode lavar a igreja, que pode... Não é verdade, Cris? É verdade. Tem gente que tem condições, mas ela não tem tempo para Deus. Ela tem tempo para ela. Tem tempo para as coisas dela. Que pode sair para evangelizar. A gente entende as limitações de cada um, é claro. Eu mesma, às vezes eu falo, olha, eu tenho problema no joelho aqui, você está andando muito, mas vamos lá. Você entende? Agora, tem gente que tem toda a disposição do mundo. Disposição, mas não está disponível. É difícil. Mas, amém. Agora eu vou falar uma coisa para você. Com ou sem, a obra vai acontecer. Não é verdade? A única diferença é que se você se coloca na posição e você é um instrumento de Deus, o seu galardão só vai aumentando. Se você não trabalha para Deus, você só vai entrar no reino e pronto. Vamos lá. Então nós falamos aqui de dois personagens, o sacerdote e o levita. O sacerdote, vamos falar desse homem? Quem que é o sacerdote? Quem que era o sacerdote?
sacerdote. Um homem de Deus, um homem pregador do evangelho, da palavra. Quem que era esse homem? Vou falar algo para vocês aqui, e que falo para mim, falo para o pastor dessa igreja, e para qualquer outro pastor que talvez ouça essa mensagem, não sei. Não adianta você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não adianta você vir aqui pregar bonito, se você não pratica o amor. Não adianta. Ah, lembrei o que foi falado aqui. Ele falou que tinha o missionário que ele pregava, né? Pregava, mas ele não conseguiria pastorear. Eu vou falar para você, sabe por quê? Um mestre e um pastor são duas pessoas diferentes. Duas pessoas diferentes. O pastor tem que ter o domínio da palavra? Tem. Mas o mestre nem sempre ele vai conseguir pastorear. Porque se você não tem empatia com pessoas, tem gente que não consegue ter empatia. E para você poder cuidar de ovelha, você tem que amar. Porque eu vou falar uma coisa, não é fácil não. A boca do canhão está virada para cima do pastor. Isso aqui que você deslizar, acabou. Isso aqui, porque não tem problema, eu posso pregar aqui um ano e você sair daqui abençoado, você ser enriquecido. No dia que eu falar isso aqui que você não gostar, acabou o ministério, acabou, você não volta mais na igreja. É ou não é assim? Porque a boca do canhão está virada. O pastor ele tem que estar sorrindo para todo mundo. Eu sou assim mesmo, eu não faço nada porque tem que, tá? Porque eu sou assim. Mas isso é verdade. O pastor ele tem que estar sorrindo para todo mundo. O pastor ele tem que estar sempre disposto. O pastor tem que ter sempre, no dia que ele está ruim e no dia que ele não está afim. Ah, porque o pastor não falou comigo. Ah, porque o pastor é difícil. Mas isso ele tem que ter. O princípio do evangelho, ele precisa amar pessoas. Se ele não amar pessoas, é melhor ele só orar. Vai orar e ler a Bíblia. Se ele não ama, não queira assumir um compromisso de liderar pessoas, de liderar o ministério. Porque você cai nisso. Aquele homem adiantava ele ser doutor da lei? No que adiantava? Nada. O samaritano, então, aqui nessa passagem, ele representa Jesus. O que ele faz? O que o samaritano faz quando ele está no caminho? Ele desce do cavalo dele, o que ele faz? Ele se abaixa. Será que a câmera vai me pegar aqui? E ele levanta aquele homem, cuida das feridas dele, coloca ele no cavalo e leva ele para um lugar seguro. Olha que coisa maravilhosa! Olha que coisa mais magnífica! Ele representa Jesus. O que Jesus faz com a gente? Ele encontra a gente pelo meio do caminho, arrebentado pela vida, e ele se abaixa, se coloca na mesma posição. Ele já fez isso. Ele nos levanta, ele cura das nossas feridas e nos leva para um lugar seguro. E quando ele pagou aquela hospedagem, ele pagou para que você pudesse estar num lugar seguro. Olha essa revelação, querida, de Deus. Ele pagou, fala, tá aqui, ó, tá pago. Deixa ele num lugar seguro. Não perguntou nada sobre ele, quem era aquele homem. E olha que detalhe, gente, pega essa visão. Oh, aleluia, Jesus. Ele foi, e o que ele falou? Quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa aí, eu pago. Olha só, ele deixou ele num lugar seguro e foi. Qual que era a esperança de que ele voltaria? Oh, Jesus, Deus é muito bom. Eu estou toda arrepiada aqui, irmãos. Deus está. E ele representa Jesus. Ele levanta o caído, cuida sem olhar a quem, levanta o pecador e o redime. E se nós somos cristãos como Jesus,
precisamos praticar como Jesus. Vamos aplicar? Aleluia. O sacerdote, o levita, viu que aquele homem era o quê? Um problema. Não sei, a Bíblia não fala para onde eles estavam indo. Se estavam indo ou voltando do templo. Eu acredito que talvez voltando do templo. Eu vou procurar pesquisar melhor. Talvez voltando do templo. Pela geografia. Eles estavam descendo de Jerusalém. E tinha mais ou menos uma descida grande, quase 1000. Então provavelmente eles estavam vindo do templo. Descendo é sempre a partir de Jerusalém. Então eles estavam voltando do templo. Então eu não estou errada. Estava voltando do culto. E olha só que interessante. Eu vou contar uma outra coisa para vocês. Então o sacerdote, o levita, viu que aquele homem era um problema a se evitar. Então eles não quiseram o quê? Se comprometer. Olha que coisa interessante. Deixa eu ensinar uma outra coisa para vocês. Na lei judaica, quando um sacerdote, não sei se só um sacerdote, mas eu sei que um sacerdote, se ele tocasse no morto, ele teria que se purificar novamente. Tinha um processo de purificação. Eu não sei com exatidão se uma semana que ele teria que ficar nesse processo de purificação. Não sei com exatidão, mas Oi? Toda uma cerimônia de purificação. Exatamente, então tinha toda uma cerimônia de purificação. Então essa tradição existia. Então talvez aqueles homens não queriam se comprometer, porque não se sabe se aquele homem não tinha como saber se ele estava morto ou não. E se ele chegar lá e está morto? Eles iam primeiro. Poxa vida, ia atrasar o meu lado, né? Ia ter que atrasar o meu lado, porque ia ter que ter todo um processo de purificação. Certo? Então eles não queriam se comprometer. Eles não queriam ter trabalho. Não queria ter trabalho. E detalhe, a Bíblia não fala se tinha alguém ali vendo. Talvez eles viram e fingiram que não viram. Para não se comprometer. Então, aplicação número 1, vamos lá. Além de não amar como Jesus, não se compromete com a vida do seu irmão, pois dá trabalho ajudar. Muitos estão dentro da igreja, seja ele líder, seja ele não. Entende? Como a gente já foi falado, ele não se compromete. Eu não vou perguntar se o irmão está bem, porque se ele falar que não está, eu vou ter que ajudar. Então não quero saber. Entende, irmão? Irmã, eu não vou perguntar se está chovendo. Eu estou falando de coisas que eu já vi. Eu não vou perguntar se está chovendo onde a irmã mora, porque se eu perguntar, eu vou ter que te levar. E vai que você mora longe. Eu não quero ter trabalho. Isso eu estou falando de coisas pequenas que acontecem. Pequenas. Eu não quero me comprometer se está tudo bem. Porque se você falar que está faltando alguma coisa na sua casa, eu já me comprometi e logo eu vou ter que te ajudar. Logo eu vou ter que fazer um mutirão, falar para a igreja, e eu não quero me comprometer porque eu não quero ter trabalho. Entende? Muitas pessoas estão vivendo assim na igreja. Nesse evangelho de hoje que está sendo pregado. O evangelho de fast food, onde você vai, você pega a tua parte e vai para casa sem olhar para ninguém. E vai viver a tua vida. Fecha a porta da tua casa e dane-se. Quem está precisando, se tem alguém, dane-se. Se o irmão está precisando, se não está, e a gente sabe. Nós sabemos, quando nós estamos dentro de um corpo, a gente percebe quem está precisando de ajuda. Mas muita gente tem outras traduções que falam assim, ó, passa de largo, né? Largo. Passa longe. O irmão está ali, ó, o irmão começa a chegar perto de mim, eu vou embora que você não vai pedir uma carona. Né? E o irmão está necessitado, eu não vou nem falar que eu recebi hoje, porque vai que ele me pede um empréstimo. As coisas desse tipo acontecem no nosso meio. Olha que coisa, segunda aplicação. A
falando de sacerdote e levita. Quando ajudamos só quem nos convém. Tem gente que ajuda só quem convém. Eu vou ajudar a Dona Vilma porque eu sei que de alguma forma ela pode me ajudar. Eu vou estender a mão para ela porque de alguma forma eu posso tirar alguma coisa dela. Já viu gente assim? Só ajuda quem convém, né? Ou talvez só ajuda as pessoas do seu ciclo, da sua convivência. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e você vai meditar. Você vai meditar. Imagina você entrar na igreja. A igreja está lotada e só tem um lugar do seu lado. Entrar um mendigo sujo. Será que talvez você estenderia a mão para ele, você leria sua Bíblia com ele, compartilharia, oraria com ele, abraçaria? Não, porque ele está sujo. Ele está sujo, eu não quero me comprometer, eu não quero. Tem gente que sai de perto. Ou se você fala assim, eu ajudaria pessoas no meu convívio, mas será que talvez você ajudaria pessoas de uma outra cultura? Será que você ajudaria um espírito, um pai de santo? Porque ele não é crente, ele não está no meio da sua convivência, da sua igreja? Será que nós ajudaríamos? Será que você hospedaria alguém que fosse um gay, um homossexual na tua casa? Sabendo que de repente ele é aidético? Meu Deus, se ele beber, entende? Eu estou indo mais fundo, porque isso acontece. São coisas que acontecem. Se entra um travesti aqui transformado, será que nós temos Jesus para dar para ele, ou será que nós vamos olhar de lado e passar de largo? Eu não vou nem chegar perto. Será? E por que não falar de um negro? É difícil amar um negro? Acontece hoje em dia ainda. Mesmo na nossa cultura que é mista, acontece. Não adianta falar que é crente e não ama o próximo. Diz amar a Deus e não ama o seu irmão que vê. Eu não vou pedir para você abrir, porque eu já anotei aqui para te ganhar tempo. 1 João 4:20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a que vê, que toca, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha esse versículo, que coisa maravilhosa. Como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo meu irmão, se eu não amo meu próximo, a quem eu vejo, eu toco? E como é que nós provamos que amamos a Deus? Além da nossa adoração, da nossa devoção, da nossa vida de discípulo, amando o próximo, amando os filhos dele, estendendo a mão e ajudando. Às vezes nem a filha, só a criatura, alguém que ainda não recebeu a Cristo. Não importa. Amar sem ver a quem. Agora vamos falar, a gente falou do sacerdote do levita. Para finalizar, o samaritano praticou o que Jesus tem nos ensinado: o amor. Jesus amou de forma incondicional. Ele não amou para as nossas condições. Se nós éramos branco, preto, se é gay, se não é gay. Entenda, Jesus ama o pecador. Ele não ama as práticas, mas ele ama o pecador, independente se ele é, se ele não é, não importa. Jesus ama. Ele ama. E nós amamos? Temos que amar sim. Eu acolhi ano passado uma moça na minha casa. Ela tinha sido jogada na rua pelo pai.
18 anos. Ela estava lá com uma mala, 11h30 da noite. Eu falei, eu não vou, nós estávamos passando de um culto no lar, o pastor passou, ele que viu, falou, tem uma mulher ali. E a gente falou, dá ré ou não dá ré? Demos ré. A ré que salvou a vida daquela menina. Hã? A gente pegou aquela menina, só perguntou o nome dela, como que é seu nome? Peguei aquela menina e coloquei dentro da minha casa. Não perguntei qual que era a opção sexual dela. Não perguntei nada. Fiz um lanche para ela. E depois que ela se acalmou, aí sim, eu fui procurar saber o que tinha acontecido. Mas antes de pegar ela e dar de comer para ela, eu não perguntei quem era ela, de onde que ela veio. E quer saber, irmãos? Os pastores dessa igreja colheu uma menina que era homossexual. Deu o quarto da Ágata para ela, o melhor quarto, com suíte, para ela ficar à vontade. E nós amamos aquela menina, independente da opção sexual dela. Porque Jesus teria feito isso. Nós sabíamos, descobrir, já sabia, não tinha como negar. No primeiro dia. E eu falei para ela, você quer ficar na minha casa? Já estava sabendo já. Eu falei, você quer ficar aqui? Nós demos toda a oportunidade para ela. E se ela quisesse, se o caminho tivesse sido outro, eu não digo o caminho das escolhas dela não, mas ela estaria com a gente até hoje. Estaria com a gente até hoje. Não é? Independente da opção dela, da decisão dela. Nós não iríamos deixar de pregar a verdade, mas nós não deixamos de amá-la. 1 Coríntios 13:13 diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Aleluia. Agir como aqueles religiosos é exatamente não entender a mensagem da cruz. O amor é a essência de Deus, a essência do Evangelho. O amor é muito mais do que sentimentos, empatia e emoção. Amor é decisão. Jesus amou o mundo por decisão e não por emoção. Porque se Jesus tivesse olhado as nossas falhas, se Jesus tivesse se importado com a nossa opção sexual, com a nossa cor, com a nossa origem, com a nossa etnia, assim fala. Se Jesus tivesse se importado, francamente, ele não teria vindo. Mas Jesus amou, ele simplesmente amou. É por isso que nenhuma das mensagens que eu tenho diz o amor andou entre nós, porque Jesus era a personificação do amor na terra. Ele amou. Então ele agiu sim como um bom samaritano, um homem que era excluído, um homem que a sua origem era rejeitada, um homem que se alguém tocasse ficaria impuro, um homem improvável. Mas Jesus usou esse homem para mostrar para aquele homem que era doutor da lei, que ele, Jesus, que era o amor, era o maior de todos ali. E Jesus nos traz esse grande ensinamento, que nós possamos andar, ter um evangelho de amor. O verdadeiro evangelho ama o próximo. O verdadeiro cristão ama o próximo. E no domingo retrasado eu falei um pouco sobre perdão e graça. Perdão e amor são coisas que andam junto. Porque às vezes é muito fácil amar o meu vizinho, que talvez está ali perto dele. Aliás, eu nem conheço meu vizinho, para falar a verdade. Vamos pegar outro exemplo. E ele não faz nem questão. Se ele soubesse como eu sou legal, ele ia querer conhecer a gente melhor. É muito fácil amar aqui a Cris e a Dona Vilma, que estão comigo aqui, que estão com a gente aqui. E aquele que pisa no teu pé, que pisa no teu calo, né? Aquele calo doído mesmo.
É difícil, né? Mas a Bíblia fala que nós temos que amar. Amém? Amém? Será que hoje nós podemos refletir sobre qual que é o verdadeiro amor de Cristo, que Jesus tem nos ensinado? A gente não perde nada, amado, irmãos. Nada. Às vezes a gente pode achar que perde, porque é orgulhoso, porque às vezes a gente pode até achar, mas não perde nada. Vivemos em paz com Cristo. Conseguimos reclinar nossa cabeça no travesseiro e descansar. Esse é o maior pagamento que nós podemos dar para qualquer um, seja aquele que pisou no nosso calo, aquele que nos ofendeu. É amar. Ama e entrega para Deus. Fala: Senhor, tá aqui, ó, faça o que o Senhor quiser. Porque se às vezes Deus não quiser fazer nada, Ele não vai fazer. E aí às vezes a gente fica frustrado porque acha que Deus tem que fazer. Deus não tem que nada. Deus não tem que nada, entende? Que nós possamos andar então como Jesus tem nos ensinado. Amém?